Olá! Nessa edição do programa Saúde e Consciência conta com a participação dos professores e pesquisadores, o Dr. Sidney Antônio Frener Cavalco, da IPAGRE, e da doutora Tassiane Finato, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Pato Branco, que irão falar sobre as pesquisas envolvendo o melhoramento genético do feijão. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios. Receba o Dr. Sidney e a doutora Tassiane. Muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa. Vim compartilhar os conhecimentos com o nosso público. Muito obrigado. Obrigada. Dr. Sidney, por gentileza, explica para nós um pouquinho qual que é a sua formação, onde você trabalha. Vamos conhecê-lo um pouco melhor. Eu sou engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em biotecnologia e fiz um pós-doutorado em agronomia, agricultura e ambiente. Eu trabalho na IPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão rural de Santa Catarina, e lá eu desenvolvo projetos vinculados ao melhoramento de feijão. A empresa ela tem tanto a parte de extensão como pesquisa, então a gente consegue, via essa capilaridade, auxiliar os agricultores tanto nas demandas que eles têm, como nas tecnologias que a gente gera. Ótimo. E você, professora? Você trabalha na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, né? TFPR. Isso, no campus de Pato Branco. Isso. O que muda lá para... em Pato Branco você tem a mesma estrutura que você tem em Curitiba ou cada campus acaba tendo uma adequação? Cada campus terá uma adequação porque são cursos específicos diferentes em cada campus. Então, a estrutura é menor do que Curitiba, mas nós temos 13 cursos de graduação lá. Ah, que legal. Na área de ciências agrárias temos o curso de agronomia apenas. Ah, tem agronomia. Você é agrônoma? Eu sou bióloga, sou formada em ciências biológicas. E está inserida, então, na No área de agronomia? curso, no curso de agronomia. E como que o biólogo tem esse papel dentro da agronomia? Então, eu ministro disciplinas relacionadas ao início do curso, então disciplinas mais básicas, fisiologia vegetal e biotecnologia agrícola. E eu tenho mestrado e doutorado, e o meu doutorado foi na área de melhoramento vegetal, porém com ênfase na parte de genética molecular, biotecnologia. Que tem a relação. Que tem essa relação com o curso de agronomia, né? Na verdade, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram na área de ciências agrárias. E a minha graduação também, eu sempre realizava estágios paralelos dentro da área de ciências agrárias. Você se formou aonde? Na Universidade Federal de Pelotas. Ah, em Pelotas. Você é gaúcha? Sim. Ah, que joia. E daí veio para o Paraná? Então, eu vim para o Paraná quando eu finalizei um estágio de pós-doutorado também, na Embrapa Uva e Vinho. E aí eu fui aprovada no concurso para professor efetivo em Pato Branco. Então eu vim para cá em função de ter sido aprovada no concurso. Sim. Nossa, muito bom. E como que é esse papel da mulher, né? A mulher trabalhando com a área da agronomia. Existe algum tipo de preconceito? Porque quando a gente pensa no curso de agronomia, né? A gente acaba correlacionando geralmente com homens. Sim. Você acha que existe essa dificuldade? Dentro do curso de vocês têm bastante mulheres estudando também? Sim, inclusive se nós fizermos um levantamento, isso é geral em nível de Brasil, né? Mas se nós fizermos um levantamento do número de mulheres no curso ao longo dos 25 anos, porque o curso de agronomia lá tem 25 anos, ele surgiu antes da UTFPR, né? Ele era Cefet. E dentro do curso tem aumentado muito, inclusive tem turmas que tem mais mulheres do que homens. Porém, trabalhando a campo, acho que o Sidney também observa isso, né? Há muita resistência ainda dos agricultores, né? por serem mulheres. Então, assim,
de certa forma, a mulher, ela é sempre mais questionada do que o homem. Então, o que uma mulher fala acaba sendo questionado. O que o homem fala nem sempre é questionado, sabe? Mas está melhorando. Eu Essa barreira é observado também dentro da empresa? Você que está inserido mais na empresa? Dentro da EPAGRE não, porque é via concurso, e o concurso não classifica entre homens e mulheres, né? Mas a presença de mulheres lá dentro hoje, ela é muito inferior ao de homens, né? Provavelmente pela formação, né? Agronomia, são todos concursos passados já, e no passado as mulheres ainda ocupavam pouco espaço dentro da agronomia, então por isso a empresa em si, ela tem muito mais homens do que mulheres, né? Lá na minha unidade, são 2 pesquisadoras mulheres e 18 homens. Nossa, realmente é um número bem discrepante, né? Sim. Mas porque eles foram contratados há quantos anos atrás? A maioria? A maioria é há mais de 10 anos. Então, nesse passado, os homens ocupavam muito mais espaço dentro da agronomia. E tinham mais formação também, né? De mestrado, doutorado. Agora as mulheres estão estudando mais também, né? E vocês têm correlação, assim, vocês têm parceria para fazer a pesquisa da empresa em conjunto com as universidades? Sim. Dentro do meu trabalho, eu tenho parceria com a UDESC, que o campus é lá em Lages, com a Federal de Santa Maria, com a UTFPR, agora junto com a TASSE, no Paraná, a UEM, e... Essas parcerias Somente acontecem essas. via convênio? Sim. Como você faz assim, pesquisa com a universidade e faz a pesquisa dentro da empresa também? Você acha que existe diferença em pesquisar na empresa ou pesquisar na universidade, no meio acadêmico? Sim, porque dentro da universidade, o foco principal é ciência e produção de ciência, né? E aí você fica muito mais atrelado a artigos, enfim... Formação de recursos humanos. Isso. E lá dentro da empresa a gente fica muito mais atrelado à busca de resolução de problemas do agricultor ou de formação de tecnologias, de novas ferramentas para que melhore o sistema produtivo, né? E os projetos, eles partem do quê? Vocês vão a campo para saber o que está acontecendo ou geralmente o agricultor traz esse problema à empresa? Como isso é um caso específico da EPAGRE, a gente tem extensão rural e aí, como os nossos extensionistas eles atendem os produtores, a gente basicamente em conversas ou em reuniões com eles, a gente consegue trazer quais são os principais problemas lá direto no campo, né? Lógico, existem algumas empresas dentro do Brasil que só fazem a parte de pesquisa e mesmo assim elas resolvem problemas, porque dentro da agricultura é muito fácil você procurar e ver aonde que é o principal gargalo da produção, né? Muitas vezes é um manejo inadequado, muitas vezes é uma falta de conservação de solo ou a falta de uso de uma certa tecnologia, e aí fica muito fácil de você ir lá e resolver o problema no produtor rural, né? E na universidade, você está numa universidade pública. Na universidade pública, como que está esse cenário para poder desenvolver projetos de pesquisa com essa dificuldade que nós temos na parte econômica, né, em questão de dinheiro? Sim. Então, há um estímulo muito grande agora, nos últimos anos, pela própria universidade para que os professores e pesquisadores façam contato e tenham trabalhos em parceria com empresas. Exato. Então, parcerias público-privadas. Isso auxilia muito porque nós não temos a estrutura, como o governo não disponibiliza, ultimamente temos tido muitos cortes de recursos, né? Então, o governo não disponibiliza uma estrutura completa como nós deveríamos ter. Então, as empresas podem nos auxiliar nisso, né? Então, isso é um estímulo à parceria público-privada. E também, bom, nós temos como conseguir recursos individuais, professores, pesquisadores, junto ao CNPq, junto à CAPES, diferentes editais, né, que tem sido positivo nos últimos anos. Eu que me considero, então, uma professora que tem uma carreira, início de carreira, né, tenho aprovado um projeto junto ao CNPq recentemente. E isso é positivo, apesar positivo, sim. Apesar da restrição que de tem. toda a dificuldade. Nós observamos isso também, mesmo apesar de aqui na Universidade Paranaense nós sermos, né, uma instituição privada, e que a universidade ela fomenta praticamente
100%, a gente não sente tanto quanto as universidades públicas, né? Mas nós também concorremos aos editais e os editais têm reduzido cada vez mais. A gente vê, né, a fundação, aqui a nossa Fundação de Amparo, a pesquisa e a Fundação Araucária, aqui no Paraná. Então nós temos menos editais por ano e alguns até com restrição orçamentária ou cortes ou cancelamento de resultados, né? Porque talvez não tenha o valor para poder realizar a pesquisa, né? Realizar, enfim, mas mesmo com todas essas dificuldades a gente consegue fazer, não é verdade? Sim. Nós conseguimos executar. A pesquisa é aquela tal da paixão. Com certeza. Ama a pesquisa e o professor pesquisador realmente vai em frente com isso. Sim. E em questão dos convênios internacionais, como que está nas instituições de vocês, né? Na empresa, existe algum convênio com a instituição internacional? Tem, principalmente na parte de pesquisa de uva, de maçã e aquelas culturas em que também são cultivadas fora, né? Então as empresas e as universidades de lá mantêm vínculo. Especificamente lá no CEPAF, onde eu trabalho, a gente não tem ainda um convênio internacional. E você acha que valeria a pena para resolver algum caso específico de algum produtor ter uma parceria? Será que os casos que acontecem aqui no Brasil, em termos agrícolas, se repetem também no exterior? Sim, principalmente falando de feijão, porque ele é cultivado em quase todo o mundo, né? E muitas doenças que ocorrem aqui, elas também ocorrem nos Estados Unidos, também ocorrem na África e Ásia, enfim. E muito daquilo que a gente pode resolver, né, tá em todo o mundo, né, não só especificamente ali em Santa Catarina. E nesse caso eles já têm ação resolutiva que eles fazem de praxe lá e é divulgado isso para o mundo ou não? Para algumas coisas sim, especificamente no feijão tem um banco de genes envolvidos com a doença de antracnose em feijão e você pode estudar ela baixando dados ou pegando marcadores e fazer seleção dentro do teu programa via marcadores desenvolvidos fora, né, do Brasil. No laboratório de vocês têm parceria com empresas, com universidades estrangeiras? Temos. Temos parceria com a Universidade de Perpignan, na França, e temos com a Universidade de London, no Canadá. No Canadá, a pesquisa é específica com a cultura do feijão. Sim. Só que as nossas parcerias, elas dependem muito de estudantes, então, especialmente estudantes de mestrado e de doutorado, que são os nossos mensageiros, eles que vão para as universidades, né? E ficam lá um tempo, um ano ou meio, né, 6 meses, para trocar, né, essas informações entre as instituições. Então, basicamente, essa pesquisa realizada no Canadá é com pesquisa básica também, identificação de genes, né, relacionados à questão de resistência ao crescimento bacteriano comum e aspectos nutricionais do feijão também. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo, que nós estamos fechando o primeiro bloco, e no retorno nós vamos conhecer um pouco mais dos projetos de pesquisa que vocês desenvolvem, né? Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site
uniparsocial.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, o Dr. Sidney e a doutora Tassiane. Vocês desenvolvem projetos de pesquisa nas instituições de vocês, você na universidade e você na empresa. Qual que é a linha de pesquisa que vocês trabalham? Eu atuo no programa de pós-graduação em agronomia, no curso de mestrado e doutorado, e também orientando os alunos de graduação nas pesquisas de iniciação científica. Os projetos, então, eles envolvem pré-melhoramento do feijão, da cultura do feijoeiro. Esse pré-melhoramento inclui principalmente identificação de genes, identificação de cultivares que conseguem lidar, né, que toleram estresses, como por exemplo seca, o crescimento bacteriano comum, que é uma doença. E agora nós estamos estudando também a resposta do feijoeiro à diabrótica, que é um inseto que consome as folhas. E iniciamos no ano passado um projeto de melhoramento, especificamente para feijão, para o sistema orgânico. Porque nós desenvolvemos um projeto de extensão, que é o Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional do Centro-Sul e Sudoeste Paranaense, e nós, como demanda dos agricultores, veio que eles utilizam cultivares convencionais no sistema de produção orgânico, mas que não existem cultivares, e o Sidney pode me ajudar, que são selecionadas no sistema orgânico. Então, há uma diferença entre esses dois sistemas. Então, nós estamos iniciando isso e, com certeza, vamos contar com a parceria do Dr. Sidney para os ensaios, né, que futuramente... Esse tipo de pesquisa ela é desenvolvida in vitro? Ou vocês fazem isso a campo, né, para submeter esses estresses de condição de seca? Provavelmente mexe com solo também, pH? Casa de vegetação e campo. E em ambiente controlado, geralmente em casa de vegetação, onde você controla a temperatura, umidade, e alguma coisa a campo também. Depois, claro, a análise específica molecular, sim, é feita em laboratório, in vitro. Legal. E lá na EPAGRE, o que vocês desenvolvem? Bem, eu sou líder do Programa de Melhoramento Genético de Feijão da EPAGRE. A gente tem banco de todas as etapas dentro do programa, né? Banco de germoplasma, passa pelo pré-melhoramento que a Tassi falou, cruzamentos, blocos de cruzamentos entre genitores alvo potenciais, né? Avanços de geração, o melhoramento em si, os processos de seleção, finalizando com ensaios de linhagens e ensaios de cultivares. A estrutura ela é razoavelmente boa, a gente tem estufas, um telado, um fitotron, máquinas, enfim, e muito disso é feito a campo, né? A parte de laboratório ainda ela é bem quiescente, ela está começando agora, alguma coisinha de marcadores, mas nada assim que a gente consiga utilizar para a seleção de linhagens, né? Enfim, e além disso a gente faz ensaios fora de Chapecó também. Então, são 10 locais durante o período de safra e safrinha de 1 ano. E são repetidos em 2 anos para eu poder registrar e liberar novas cultivares para produtores rurais, né? O foco, o objetivo do programa em si é de gerar cultivares. E durante esse processo a gente tenta associar, né, algum estudo gênico, tolerância a principais doenças, e isso é uma linha forte dentro do programa, né? A antracnose é uma doença que afeta muito a produção e prejudica muito os produtores rurais, né? Porque diminui a produtividade e diminui a qualidade do grão entregue. E isso acaba inviabilizando a cultura, né? Muitos produtores
deixaram de cultivar feijão por causa dessa doença, né? E a gente tem, então, um processo de seleção rigoroso para essa doença e as demais que a Tassi também falou, crescimento bacteriano, mancha angular. A parte de pragas, para nós, é muito complicado, porque as pragas a gente não tem materiais que sejam tolerantes ao ataque, né? Apesar da cultura elas ter uma plasticidade bem alta, elas poder sofrer uma desfolha muito maior do que o soja, por exemplo, a gente não tem nenhum material que seja tolerante, né? Ele pode desfolhar o quanto for e ele vai continuar produzindo. Chegou num determinado limite, ele vai diminuir a produção da lavoura, né? Existe vantagem, então, de ter pesquisas como essa, de melhoramento, né, genético, de mudar esse grão? Que tipo de vantagem que isso traz para a sociedade em termos de produção? Bem, aumenta o potencial de rendimento de grãos, aumenta a qualidade de grãos diretamente, porque você consegue trabalhar com teores nutricionais dentro desse grão, você aumenta a resistência a doenças, então implica na diminuição do uso de fungicida, na diminuição do uso de outros produtos para controle dessas doenças e, digamos assim, potencializa a cultura para o produtor rural, né? Ela fica muito mais interessante porque com um custo reduzido eu consigo produzir até mais do que uma cultura como o soja, por exemplo. E para desenvolver projetos como esse, vocês precisam de ajuda, né? Vocês têm alunos inseridos, professora, dentro dos projetos? Sim, temos bastante interesse dos alunos pelos projetos. Falando em número, assim, temos 5 alunos de graduação, temos 2 alunos de mestrado e temos 4 alunos de doutorado. Nossa. Então é uma equipe bastante grande para... Todos agrônomos? Temos biólogos e agrônomos. Os 2 cursos. Tem o curso de biologia também aqui em Pato Branco? Não em Pato Branco, é na UTFPR, campus 2 Vizinhos. Em 2 Vizinhos, ótimo. E você daí acaba tendo os alunos também da região, porque são próximas, né? Sim. No caso, os que têm formação em ciências biológicas, eles acabam fazendo então a formação de pós-graduação, ou mestrado ou doutorado. E nível de graduação, mais são os do curso de agronomia. Tá. Por que vocês acham que o aluno busca esse outro patamar, né, o mestrado e o doutorado? Por que vocês foram para essa área, viraram pesquisadores aqui no Brasil? Eu fiz ciências biológicas, então eu sempre tive esse gosto pela pesquisa e pelo ensino. Fez iniciação científica também? Fiz também iniciação científica desde o segundo período. Quando eu comecei a iniciação científica foi quando eu conheci, então soube da possibilidade de cursar mestrado e doutorado. E eu não tive dúvidas que era isso que eu queria seguir. Então eu sempre fui muito acadêmica, né? Fiz minha graduação, mestrado, doutorado, depois fiquei na pesquisa também, fazendo um estágio de pós-doutorado. Você acha que o fato de você ter sido inserida na iniciação científica, apresentada a isso, contribuiu para essa decisão de... Com certeza, com certeza. E você, professor? Quase a mesma coisa. Obviamente, também fiz iniciação científica, mas o que mais me chamou a atenção foi os professores e a disciplina específica de melhoramento vegetal. A gente teve muitas aulas práticas e seleção de plantas a campo, e aí, em contato com aquela disciplina, em contato com os pesquisadores, eu falei, putz, é essa linha que eu quero seguir, e para isso eu precisava fazer um mestrado e um doutorado. Não teria como eu ser um melhorista sem ter essa formação. E dentro desse contexto da pesquisa, vocês tiveram algum resultado interessante de algum projeto de pesquisa que se destacou dentro da carreira de vocês? Eu trabalhei com diversas culturas, diversas espécies. No caso da pesquisa do meu doutorado, nós identificamos os genes que a cultura do arroz ativa em resposta ao excesso de ferro no solo. Nesse caso, quando o arroz é cultivado de modo irrigado, é encharcado o solo, né? O arroz ele tolera, ele tem capacidade para tolerar esse solo encharcado. O feijão já não, o feijão não suporta. E nesse solo encharcado, há disponibilidade de ferro mais frequente do que no solo não encharcado. Então nós identificamos todos os genes que um genótipo de arroz ativa em resposta a essa condição. E daí, com o melhoramento, é possível inativar esse gene para que
continue a produção? Sim, então, a partir desse primeiro estudo, depois você pode escolher algum gene-chave que aumentou muito a sua atividade, né, em resposta a essa condição, e fazer o silenciamento desse gene numa cultivar que é tolerante, ou aumentar a atividade desse gene numa cultivar que é sensível. Então, eu tenho uma cultivar produtiva, mas que não tolera o excesso de ferro no solo, por exemplo. E quando a gente mexe assim com essa parte, né, silencia um gene ou não sei se ativa um gene também, pode acontecer. Quando acontece isso, modifica a condição nutricional, talvez, do grão, ou altera alguma coisa na parte da saúde do indivíduo que vai consumir isso, ou não? Então, falando dos que são... Eu falei em nível de estudo de laboratório. Quando em nível de laboratório, você pode fazer vários estudos, não vai ser liberado comercialmente. Quando é liberado comercialmente, são feitos testes e é chamado de equivalente substancial. Então, por exemplo, a variedade que foi transformada, né, a transgênica, ela tem que ser exatamente igual à não transformada. Né, porque ela é igual, mas ela só tem um gene que está mais expresso. Só que a empresa, então, faz os testes, confirma, só que depois há uma dinâmica deste gene, né, em resposta ao ambiente, né, e aí ele pode alterar, em alguns casos, pode alterar, sim, as propriedades químicas, nutricionais. Mas, assim, não em grandes, né, grandes níveis, assim, né, pode ser em menor escala e às vezes, interagindo com o ambiente, tá? Mas há um controle rígido disso em relação à liberação comercial.